de incerteza de Heisenberg. Só que aqui eu usei um percent para poder ter esse nível. Desculpa, gente. Ter esse nível de palpável de incerteza do assunto, tá? E a gente tem 50 pares OD maior que ou igual que o percent 75, 23 pares OD maior ou igual que 90 e 12 pares críticos. Ou seja, a gente tem 12 pares de ruído e incerteza que é difícil explicar, mesmo com esse método. Com decisões quânticas, colocando tudo isso num vetor e você conseguir analisar muito mais coisas do que um método tradicional, mas mesmo assim tem limitações, tá? Aqui que tá. Ó, a gente tem 64 pares OD de superposições fortes, 74 de moderadas, 76 difusas e 7 dominâncias claras. Olha, pô, no estado do Rio de Janeiro, com a complexidade que tem no trânsito, você só tem 7 dominâncias claras, já indica que não tem um ganho realmente muito grande em todos os modais, ou seja, tanto coletivo quanto individual. E mesmo se você for desmembrar isso futuramente para uma parte, seja binomial, para ver os modos dos coletivos, tipo ônibus, trem, você vai ver que realmente não tem uma dominância muito clara. E se não tem uma dominância muito clara, você tem que trabalhar com integração desses modos. Nos modos que eu estou falando de integração aqui, é o individual, o coletivo e outros, e o transporte não motorizado. Quando você tem essa integração, você consegue trabalhar muito melhor o trânsito e entender o comportamento de forma mais afinco. As conclusões do MMQI. Tá. Para análises posteriores, o que que acontece? Eu preciso trabalhar melhor mais testes, validar com mais modelos, não só o logit, mas também validar com o gravitacional e modelos mais avançados, e até também uma comparação com o modelo de máquina que tem com machine learning, e também fazer novas pesquisas OD. Como assim novas pesquisas OD? O que essas pesquisas foram nessa base de dados, ela tem a definição de atender o logit. Quando eu desenvolver isso e conseguir aplicar para ter melhor essa variância latente, talvez eu consiga resultados melhores, entendeu? Outra coisa também que nesse aqui a gente teve um PCA de explicação da variância de 62%, tá? Ou seja, com 6 dimensões, 62% ainda não é um valor tão aceitável. A minha meta é chegar em 90%, mas já demonstro que o método consegue ficar de pé, tá? Mas a minha meta é talvez aumentar dimensões, trabalhar talvez com 30, 40 e ver se a gente chega nos 90%. Isso vai aumentar o custo computacional, mas é um estudo, porque é um método novo e nesse formalismo vai ajudar bastante. É isso, professor. Consegue me ouvir agora? Alguém tem Consigo alguma sim. pergunta? Uma das coisas que tu falou dos 70%, não sei se tu olhar na literatura, mas eu acho que 70%, dependendo do problema tão complexo, talvez não seja tão ruim assim, tá? Porque tem, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu prefiro andar de bicicleta e de trem se eu tiver a opção. Então, mesmo que o carro seja uma melhor opção, eu vou escolher quase sempre querer ir de bicicleta, andando ou de trem se eu puder andar. Então, tipo, isso normalmente acaba enviesando muito e quebra todo o modelo. Ou, por exemplo, tem alguém que prefere ir por um caminho que acha o caminho mais bonito, ou vai fazer outra parada em outro ponto. E hoje em dia está cada vez mais difícil. Então, 70% do jeito que está a mobilidade hoje em dia não é tão ruim, tá? Dependendo do ponto. Sim, sim, sim. Uma coisa importante também que é legal falar é essa questão difusa, né? E também da gente não ter essa certeza clara de sempre ser um ônibus e o contexto, né? Hum. É isso que eu falei. Tipo, num país que está em desenvolvimento, a gente tem muito atraso de ônibus, todo mundo já passou por isso. Quem mora aqui no Rio. Você vai pegar um trem, o trem quebra, aí você tem que pegar um ônibus, aí você fica naquela. Então, é muito sensível ao contexto e realmente a gente não tem essa dominância clara como a gente pensaria. E se a gente tem toda essa coexistência de possibilidades de viagens que poderiam acontecer, a gente tem que trabalhar melhor com integração e não só, não. Isso aqui é Uhum. o modo vencedor, então vamos priorizar essa OD aqui só colocando mais ônibus, se você não resolve o problema. Tanto que tem pesquisa no BNDES, tá? Que até para o Rio, não sei se é 2034, 35, que eles aplicam isso de integração de ônibus intermunicipal. Poderia ter um ganho Uhum. muito maior do que só você colocar mais ônibus. E o legal é que isso você já consegue entender todo esse, já vai Uhum. começando a entender e focalizar o seu problema.
Ok. E só uma coisa, não é só porque o Brasil é um país desenvolvido, não. Qualquer lugar do mundo, como o ônibus ele está sujeito mais tráfego, a não ser que seja um BRT com igual de Curitiba, com um tráfego segregado, a confiabilidade é menor, então as pessoas não querem pegar porque não é confiável. Às vezes não é nem por não ser confortável, porque não é confiável em relação ao modal de ferroviário ou veículo leve sobre trilhos, alguma coisa. Então, acaba que a preferência é pela confiabilidade. Uma das coisas que tu paga, por exemplo, quando tu tem um carro, tu paga pela confiabilidade de pegar o teu carro, sair, levar lá, ter estacionado, quando tu sair, tu vai ter o teu carro lá Sim. esperando. Então tu tá pagando um alto custo, é muito mais caro, mas pela confiabilidade de ter alguém sempre tá 100% do tempo disponível para você. Então tem que pensar na confiabilidade, mas ok, perfeito. Um estudo futuro que eu Parabéns. queria fazer é do BRT também, ver se realmente melhorou ou piorou. Hum, hum, Mas é isso, sim, obrigado. perfeito. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo aí, Felipe? Ah, acho que o professor Felipe não tá mais ainda. Ah, tá o Fábio, beleza. Meu fone está funcionando? Tá funcionando, Lívia. Ah, tem alguém com. Já, acho que. O que está apresentando? Não, pode Acho ir. que pode ir, pode ir. É porque tem uma apresentação na sequência. Aí, até o professor tinha pedido para quem fosse apresentar na aula dele, apresentasse primeiro aqui, para não atrasar demais. Você permitiu entrar, então? Obrigada. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Beleza, quando estiver pronto, me avisa que eu vou dar start aqui, tá? Ok. Eu não sei se está apresentando, não, não está. Ainda não. Compartilho janela, eu queria compartilhar tudo. Perfeito, agora foi. Mas eu acho que não está. Não tá em full screen. Agora tá perfeito. Bom, bom dia, pessoal. Meu nome é Lívia, eu sou geóloga, trabalho na indústria da mineração, trabalho com mina de ouro hoje. Eu ingressei agora no início do ano, né, na pós-graduação em nível de doutorado. Eu fiz meu mestrado em engenharia de Minas. E vocês devem estar se perguntando assim, poxa, o que uma geóloga, o que o pessoal da mineração está fazendo na engenharia de transportes, né? Talvez se nós tivéssemos mais pessoas aqui, engenheiros de transporte na mineração, não teríamos tanto problema em relação à logística, transporte de carga, que é um grande gargalo hoje que nós temos. Então, nesse sentido, o tema aí que eu trouxe para a gente trabalhar aqui na disciplina foi a escolha da melhor rota para transporte de minério, né? Temos hoje um problema, né? A mina que eu trabalho hoje, ela está retomando uma das unidades de operação. Essa unidade, assim, só para contextualizar, tem um slide aqui que mostra. Essa unidade, acaba que eu não liguei aqui o meu timer. Essa unidade, ela fica aqui próximo ao município de Itabirito, unidade de Santa Isabel, que é onde tem a lavra de minério, né? É uma mina subterrânea. Aqui está o município de Itabirito, nessa região aqui. E a planta de beneficiamento fica nessa região aqui, próxima à cidade de Caeté, aqui a norte, né? A unidade de Roça Grande, que é onde fica a planta de beneficiamento. Então, a gente precisa selecionar aqui qual que é a melhor rota para transportar esse minério. Hoje em dia, as análises são todas feitas de forma muito subjetiva, né? Então, o sentido aqui, a intenção aqui desse estudo foi a gente diminuir a subjetividade da seleção dessa rota, né? De forma que trouxe com menos subjetividade, a fim de selecionar a melhor rota, para que tivéssemos maior ganho de tempo, de recurso, economia de recurso, né? O impacto fosse menor no sentido de não ser tão onerar tanto o transporte desse minério para não prejudicar tanto o retorno financeiro lá na frente, né? Tendo em vista que mineração já é
uma indústria tão cara, né, tão onerosa. Enfim, só contextualizando, né, a mina, essa mina de Santa Isabel, ela teve parada durante 14 anos, em função de alguns cenários econômicos, não foi interessante aí a manutenção da atividade, então ela foi suspensa durante 14 anos. Nesses 14 anos, a planta ela foi sendo sucateada ao longo dos anos. Hoje, com o preço da commodity bem interessante, então a retomada da mina está sendo viável, né, em função do preço do minério no mercado como um todo, né, mercado de commodity. Então, quando foi, né, nós voltamos a olhar a mina, né, tem potencial de extração de recursos, mas a gente não tem a planta. Então, o que precisou fazer? Né, levar esse minério daqui para a Roça Grande, que fica em linha reta em torno de 30 a 40 quilômetros de distância, né, mas a gente está vendo aqui que as rotas não são muito favoráveis. Né, a gente tem um deslocamento grande aí, com muita interferência de área urbana, interferências de topografia, ambientais e tudo mais. Então, no primeiro momento, o que foi feito? Né? Esse dado foi trazido para a ferramenta, né, que eu tive o primeiro contato na disciplina, né, a ferramenta aí de análise de imagens de rotas, né, e aí eu estou colocando aqui sempre as bibliotecas que foram utilizadas inicial e final, né, das rotas, e pedi para o software calcular. Ele me deu essas rotas aqui, né? É claro que a mais favorável a gente consegue ver aqui que é a azul, mas, no entanto, a rota azul ela tem um parque nacional aqui no meio, né? Então a gente precisou desviar dessa rota, a gente precisou fazer o contorno aqui do parque e precisamos também entender por que uma rota seria mais favorável em relação à outra, né? Quais os parâmetros que a gente precisaria utilizar para poder chegar a essa conclusão, né? De rota mais favorável. Sempre optando aqui por caminhos já, né, consolidados, caminhos pavimentados, né? Esse caminho em azul aqui, que eu chamei de rota original, né? Que foi a rota mais favorável do ponto de vista de distância, né? Ela me trouxe aqui 60 quilômetros de distância em média. Ela é uma rota não pavimentada, no entanto, é uma rota muito, assim, o acesso ele é muito, a manutenção muito bem feita, é um acesso que ele não difere tanto né, em relação à qualidade de um acesso pavimentado, estou falando em torno do que a gente tem aqui, tá, nessa região, né? Enfim, né, por ser uma região também turística, né, também a gente tem muita mineradora aqui. Codela Ferrífera, como todos sabem, é uma região muito densa de minas mineradoras de todos os tipos, né, tanto minério de ferro, ouro, a gente tem outras commodities também, minérios preciosos e tudo mais. Então, fizemos essa análise aqui de rotas mais curtas, tivemos essas distâncias aqui, né, a rota azul seria a rota mais curta, né? Que é essa aqui que eu chamei de original. A rota da via 356S em amarelo, que passa aqui na rodovia 356, ela está aqui passando por Ouro Preto e Mariana. A rota 129, que ela não está aqui, ela está aqui só como via rodovia. Essa em roxo, ela se sobrepõe aqui a norte, né? Essas rotas aqui que saem. Isso aqui é uma outra mina, viu? Mas porque ela faz parte de um outro estudo também, que vai ser para outra disciplina. Isso aqui é uma outra mina que hoje já existe essa rota aqui consolidada, ela é feita por via rodoviário, né? Então as cargas de minério elas trafegam por aqui. Então tivemos esse cenário aqui, nessas 4 rotas, né, para a gente estudar, sendo que essa rota em vermelho ela não entrou nesse momento porque ela já é utilizada, né? Então ela se sobrepõe aqui a rota roxa e a rota amarela, mas ela não entrou nessa análise aqui nesse momento, né? Enfim, bom, para continuar o nosso estudo, a gente precisou não só da distância, mas a gente também precisaria dos dados de elevação do terreno, né? Para poder calcular aí o desgaste do equipamento,
a carga seria transportada por caminhões, então a gente sabe que tem um maior desgaste, né, quando você tem um relevo mais acidentado, né, uma diferença aí topográfica mais elevada, ela tem um maior desgaste. Então a gente foi atrás das imagens, né, imagens públicas. Primeiro eu fui atrás das imagens do INPE, né, que é o catálogo de imagem aí disponível, né, qualquer um tem acesso. Eu fiz a análise inicial aqui por essas imagens, mas só que elas não não me trouxeram um retorno interessante, assim, depois se tiver tempo, eu vou mostrar como que ficou essas análises depois, né? Eu utilizei também não só o Python para fazer essas análises, mas eu utilizei também outra ferramenta que é o ArcGIS, né, para análise de imagens. É um software também livre. E depois eu trouxe essas imagens para o ArcGIS e percebi que essa imagem aqui do INPE, por conta dela ser muito grande, ela muito pesada, muito carregada, quando eu trouxe ela para o software, ela veio precisou, né, o programa reduziu um pouco a resolução dela, então ela não me deu uma resposta satisfatória. Ela veio com muito ruído, então para mim não foi interessante trabalhar com essa imagem do INPE. Aí eu fui atrás de uma outra ferramenta, né, que tem um site que a gente consegue também imagens de elevação de terreno, de modelos digital de terreno também, e eu já entrei com esses dados aqui direto no ArcGIS para poder obter a imagem TIFF, né, para a gente poder ter os dados de elevação do terreno. Bom, de posse disso, né, já com isso em mãos, aí essas análises foram feitas no ambiente GIS, né, eu exportei os dados de rota que foram calculados lá lá no Python, né, com as bibliotecas lá que foram mencionadas. Eu exportei os dados para cá, para o ArcGIS, e trouxe aqui o modelo de elevação, né, essa imagem aqui da direita, desculpa, ela tem já os dados de elevação. Vocês podem ver que também a imagem em azul, a rota em azul, ela passa aqui numa região muito acidentada, né, topograficamente, que seria um fator, né, que não seria tão interessante assim, né, embora ela seja a rota mais rápida, né, menos distante, menos longa, ela passa por uma região muito acidentada aqui topograficamente, né? Isso também onera bastante o transporte de carga. Então levamos esses dados lá para o Python, né, novamente, lá para as bibliotecas de análise, né? Fizemos análise comparativa entre as rotas aqui. Aí foram feitos diversos tipos de análise, não só essas que estão aqui no slide, né? Eu brinquei bastante com essas informações, né? Aqui está o modelo, os perfis, né, longitudinais de cada uma das rotas, né? Eu comparei sinuosidade das vias, né, em relação à inclinação, fui fazendo todos os tipos de análise aqui para saber qual que seria, né, do ponto de vista aí de elevação e distância, quais que seriam as mais interessantes, né? Bom, feito isso, aí já entramos aqui no outro ponto também que foi feito para seleção das rotas, né, mais interessantes, a ferramenta de AHP, né? Então foi utilizar todos os dados obtidos lá nas análises, né, de cada uma das rotas, né, distância. Lembrando que eu estou usando aqui a rota restrita, que é a rota em verde ali a oeste, que é essa rota aqui, né, em verde, a oeste. Eu chamei ela de restrita. A via M29, que é a rota em roxo, que está aqui, que se sobrepõe a essa aqui amarela, e a rota 356, que é aquela em amarelo, que é a rota mais longa, né? Aqui tem os dados de cada uma delas, né? As bibliotecas que eu utilizei para fazer essas análises. Bom, e no final, né, o resultado que eu obtive com o uso dessas ferramentas foi que a rota em verde, a rota mais a oeste, ela se mostrou a mais interessante, né, do ponto de vista aí não só de distância, quanto de elevação de terreno, interferência com a área urbana. Eu utilizei também, né, como um dado qualitativo, a localização com área urbana. É uma região muito sensível do ponto de vista de ocupação humana, porque
ela tem municípios históricos, né, com preservação aí de interesse aí, não só arqueológico, né, interesse histórico, né? Então a gente tem que evitar também essas interferências aí com essas áreas. Então isso tudo foi ponderado aí nessa ferramenta de análise, né, de hierarquia, a hierarquização de opção, e o final nós obtivemos esse ranking aqui, né? A rota restrita mais favorável, a 356, apesar dela ser mais longa, né? Ela ficou em segundo lugar, e em terceiro lugar a rota pela pela MG 129. Bom, gente, eu vou finalizar aqui. Meu tempo já se esgotou. Isso aqui é a planta que a gente está levando o nosso minério. Ela fica lá em Caeté. E é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Desculpa, Obrigado, Lívia. No final. Eu tinha algumas coisas para mostrar, mas por conta do prazo, achei melhor condensar aqui nessa apresentação. Não, tranquilo. Alguém tem alguma pergunta para a Lívia, não? Eu tenho só uma pergunta, Lívia, se ninguém tiver, mas se alguém tiver uma pergunta, pode fazer. A minha pergunta é como é que foram definidos os pesos do HP? E sim. quais são os pesos que tu não mostrou lá, né? Aqui, ó, eu coloquei aqui. Ah, é porque tá. eu não Ok. apresentei aqui na tabela, eu não organizei, mas, por exemplo, aqui o primeiro é comprimento, sinuosidade, inclinação média, taxa de variação da inclinação, e por último, esse quarto parâmetro aqui foi a área urbana sensível, que eu coloquei aqui por último, esse último parâmetro. Esses aqui foram dados numéricos, e a área urbana sensível foi feita mesmo uma análise qualitativa, né, foi ponderado aí em relação acabou que ficou subjetivo essa parte, né, porque foi o critério que eu adotei em termos de o que eu considerava como área urbana mais sensível, e a ponderação desse parâmetro em cima dos demais. Não, tranquilo. Só para entender. Beleza, obrigado. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou parar de apresentar aqui. Bom, eu vou pedir licença para os senhores, porque a gente tem outra apresentação ali na outra sala. Quem que é o próximo agora? É o Fábio? É o Fábio, beleza. Deixa eu ver quem é que fala. Isso. Escuta a gente, professor? Tá bem, professor? Sim, perfeito. Pode começar. E quando quiser, só me avisar que eu vou dar start aqui. Porque o notebook eu não estava conseguindo para mim. Agora eu não estou ouvindo, Fábio. Eu acho que vai ter que vir um pouquinho mais aqui para frente, se puder, um pouquinho mais próximo. Agora eu escuto, beleza. Pessoal, professor. Então, bom dia a todos. Meu nome é Fábio Lucien. O tema do trabalho, acho que tem como tirar só o chat, por favor, para aparecer. Tem. Que está cortando ali. Esse aqui que já acho que é o xizinho ali, pode ver. O xizinho diferente. Até achando. Assim já tá bom, se conseguir. Assim já tá bom, já dá para. Bom dia a todos. O tema do trabalho seria a aplicação análise via assessoramento remoto e aprendizado profundo no estudo do licenciamento ambiental, de uma das etapas de licenciamento ambiental para a Ferrovia Norte-Sul. Seria uma das etapas que seria a parte de vulnerabilidade ambiental do estudo de licenciamento ambiental de um dos segmentos da Ferrovia Norte-Sul. Esse trabalho foi aplicado no Estudo de Análise de Risco, né, o EAR,
como eu falei, uma das etapas constantes na etapa de licenciamento ambiental, no trecho da Norte-Sul. A gente comparou o aprendizado profundo com a ferramenta UNET, o aprendizado clássico, né, com uma ferramenta Randall Force, que é conhecida como uma ferramenta de IA clássica, dentro do ramal ferroviário selecionado nesse trecho da Norte-Sul, o ramal ferroviário de Anápolis, que é um trecho selecionado para o estudo dentro do EAR. Acho que não está passando o slide aqui. Pessoal, acerta ou não? Está me ouvindo aí, professor? Que agora sumiu a... Tô ouvindo sim, pode continuar. Então. Pode continuar. Então, para esse estudo da Norte-Sul em si, o estudo de análise de risco ele foi exigido porque na Norte-Sul, no trecho da Norte-Sul, que é o trecho entre Porto Nacional e Anápolis, ele previa o transporte de cargas perigosas. Então, por isso, o licenciamento ambiental, uma das razões do licenciamento ambiental do IBAMA exigiu esse estudo de análise de risco para essa carga de produtos perigosos transportada no Norte-Sul. Tá, isso, como eu falei anteriormente, foi elaborado em 2015, tá, no estudo de análise de risco da Pravalec, tá, foi um estudo Pravalec, que a Valec entregou posteriormente ao IBAMA para obter esse licenciamento da Norte-Sul. Uma das etapas era ter essa parte de vulnerabilidade de acidente. Foi uma metodologia criada por nós, na época, na Valec, para construir um mapa de vulnerabilidades, tá? Com a integração dos critérios AHP. Na época, a gente usou os especialistas da Valec, enfim, de cada uma das disciplinas, usando o AHP com SIG, tá? Isso em 3 dimensões, para a gente classificar e tentar identificar, por meio dessa metodologia de sensoriamento remoto com SIG, com AHP, dessas áreas de vulnerabilidade dentro do estudo ambiental da Norte-Sul. Tá? A gente dividiu esse grupo em 3 subclasses, que seria a parte de suscetibilidade ambiental, a suscetibilidade populacional e a suscetibilidade técnica da via. Então, tem essas 3 vulnerabilidades ali que a gente estudou. E esse estudo atual a gente tentou, para tentar ver onde que a gente conseguiria aplicar a parte do aprendizado profundo dentro desse estudo de análise de risco. Então, de cada